E aí, galera que tá ligado no SPE com você, vamos lá para a nossa live de revisão aí. Estamos falando de história, segunda série. Vamos falar agora de Revolução Industrial, tá? Vamos retomar o que a gente viu na aula de segunda-feira e vamos resolver algumas atividades aí do seu livro de atividades, certo? Antes, eu vou trazer para vocês aqui a leitura de um texto que vai ajudar a gente a compreender uma das demandas muito corriqueiras, muito comuns de aparecer nos principais vestibulares e no Enem, sobre o processo histórico denominado de Revolução Industrial, tá? Então vamos lá, vou fazer a leitura, acompanhem comigo essa leitura, é um texto que eu estou trazendo à parte, um texto que eu elaborei para embasar a nossa discussão nessa aula, certo? Então eu começo com um questionamento para você. Como é que a sua vida é regulada? Tá? É através do tempo, não é mesmo? A sua aula de história tem um momento para começar e tem um outro momento para terminar. Isso se nós pensarmos na organização ideal da escola, ou seja, na aula presencial. Em tempos de isolamento, em função do coronavírus, nós estamos aí com aulas remotas, aulas online, e você pode assistir a aula no horário que você quiser. Mas, na escola, nós temos um horário para iniciar e para terminar a aula, concorda? Então, o tempo que você passa na escola, ele é contado, ele é cronometrado, concorda? Há sinais que avisam o início e o término das atividades. O início da aula e o término da aula. Tem um sinal, tem normalmente nas escolas, na maioria das escolas que eu já trabalhei, nas escolas pelas quais eu passo, a gente tem um sinal sonoro, bastante audível, certo? Indicando esse horário de início e horário de término. Assim como nós temos o horário de funcionamento das lojas, dos mercados e até dos cinemas, que são comunicados por placas e outros sistemas. Perceba que para tudo há um tempo certo, previamente estabelecido. A humanidade sempre se preocupou com a contagem do tempo. Na antiguidade, os astros ajudavam a organizar a vida das pessoas, para que elas soubessem, por exemplo, a época do plantio e a época da colheita, que soubessem os momentos propícios para eu cultivar a terra, para eu me abastecer de alimentos antes do inverno. Então os astros serviam para ajudavam nesse tipo de organização. Na era industrial, a contagem do tempo assumiu uma importância demasiada, uma importância extremamente grande, para não dizer uma importância exagerada. Com os lucros, tá? Como os lucros dependiam de uma produção maior em menos tempo, a lógica do sistema capitalista, tá? Produzir mais em menos tempo, isso otimiza a margem de lucro. Os donos da fábrica passaram então a controlar a produção dos seus operários em relação ao tempo. Então passou a haver um controle cada vez mais rígido da produção dos trabalhadores com base no tempo. Se, num determinado período de tempo, a maioria conseguisse produzir 10 objetos, essa seria uma média que deveria ser alcançada por todos os trabalhadores. Com o relógio, com o advento do relógio, o controle ficou ainda mais fácil. Era o tempo cronometrado, organizando a vida dos trabalhadores. Hoje, tudo é feito de acordo com a medição do tempo. Ora para isso, ora para aquilo, você sabe bem com o que eu estou dizendo, não é mesmo? As pessoas ficam muito preocupadas em não perder a hora, em não chegar atrasado nos compromissos. Isso é levado tão a sério dentro da lógica do sistema capitalista, nesse período aí que vem desde o início da Revolução Industrial e nos atinge até hoje. Você com certeza já deve ter escutado uma famosa expressão que diz que tempo é dinheiro. Então, produzir mais em menos tempo otimiza o lucro, otimiza o recebimento do lucro, que é o dinheiro, que é o capital tão ambicionado
dentro da lógica do sistema capitalista. Então esse é um texto de apresentação sobre a contagem do tempo, algo que é muito debatido e bastante cobrado nos principais vestibulares do Brasil e também já apareceu várias vezes nas edições do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. Então vamos agora para o nosso livro de atividades, o seu livro de atividades, tá? E eu gostaria de resolver algumas questões com você. Eu estou aqui com o livro na versão digital, vou mostrar para vocês o que eu quero discutir com vocês. Então eu gostei bastante da questão 5 da Universidade Federal da Paraíba e gostaria então de trabalhar com vocês essa questão. Vamos lá? Acompanhem então a questão 5 que está lá na página 13 do seu livro de atividades. Então, no comando da questão, tá? Ele tem um texto de apresentação que diz o seguinte, acompanhe lá a questão 5, página 13, livro de atividades. O mundo do trabalho, entre 1760 e 1850, então nesse período aí de 9 décadas, ele passou por um conjunto de mudanças, tanto no campo econômico como no campo social. Lembre das nossas aulas, a gente está discutindo sobre isso nas aulas da semana passada, na aula dessa semana, falando dessas mudanças, no campo, principalmente no campo econômico e no campo social, alterando a vida no núcleo íntimo das famílias, alterando a vida no convívio social, no âmbito público da vida cotidiana, certo? Continua o texto dizendo o seguinte, as inovações tecnológicas tiveram grande importância nesse processo, conhecido como a primeira Revolução Industrial. Lembrem, portanto, do que eu já comentei com vocês, nós falamos hoje até numa quarta Revolução Industrial, alguns autores arriscam a falar de uma quinta Revolução Industrial, que seria nesse momento no qual nós estamos vivenciando, mas vamos voltar para a primeira Revolução Industrial e vamos pensar sobre a primeira Revolução Industrial e sobre essa temática. O comando do exercício diz assim, pode-se afirmar, e traz para nós analisarmos três afirmativas. Vamos lá, a primeira afirmativa diz o seguinte, a primeira Revolução Industrial, apesar de também ser conhecida advento da era industrial, né? Uma moto aí com motor extremamente barulhento passando aqui em frente de casa e prejudicando então um pouco a nossa leitura da primeira afirmativa, mas eu retomo aqui, diz o seguinte, a primeira Revolução Industrial, apesar de também ser conhecida como a Revolução Industrial Inglesa, ela não ocorreu apenas na Inglaterra. Na verdade, as principais inovações tecnológicas do período ocorreram na França, na Península Ibérica e na Alemanha. Pode parar, desconsidera essa afirmativa, porque nós insistimos nessa informação de que a Inglaterra foi pioneira nesse processo de revolução industrial, nesse processo de transformação do sistema produtivo e começou na Inglaterra e somente depois é que alastrou-se para o resto da Europa, para a Terra do Sol Nascente, o Japão, portanto, e para os Estados Unidos da América, na América do Norte. Isso tudo ao longo do século XIX. Mas, falando de primeira Revolução Industrial, e o texto, é claro, dizendo de 1760 a 1850... então a gente tem que considerar que isso acontece primeiramente na Inglaterra e apenas na Inglaterra. Então, a afirmativa 1 está errada, a gente desconsidera ela. Vamos para a leitura da afirmativa 2. A afirmativa 2 diz o seguinte, que a tradicional produção de tecidos de lã durante a Revolução Industrial Inglesa, então logo a primeira Revolução Industrial, continuou ativa. No entanto, foi a produção de tecido de algodão que melhor expressou os aspectos revolucionários da produção fabril. E agora? Falei para vocês nas aulas da semana passada, na aula dessa semana. Lã e algodão. A produção lanífera inglesa e a produção de algodão das colônias inglesas e a partir de 1776 dos Estados Unidos da América. Certo? Lembrando aí que 1776 é o ano da independência das colônias inglesas, formando então uma nação nova, os Estados Unidos da América.
Então, vamos pensar, ela continuou com a produção de lã, de tecidos de lã, mas a produção de tecidos de algodão, então, expressou melhor os aspectos revolucionários da produção fabril. Sim, correto! Essa afirmativa está correta. Lembre, por exemplo, da lançadeira volante, da máquina de fiar. Tudo isso daí vai ser bastante útil e empregado para transformar o algodão em fios e em tecidos. Logo, a produção de tecidos de algodão vai expressar melhor o aspecto revolucionário dessa mudança de sistema produtivo. Por enquanto, afirmativa 1 errada, afirmativa 2 correta. Vamos para a afirmativa 3. A afirmativa 3 diz o seguinte: as mudanças promovidas pela primeira Revolução Industrial ocorreram em vários âmbitos, em vários aspectos, sob várias perspectivas. Na esfera da produção, os 3 setores mais atingidos foram mineração de carvão, indústria têxtil e siderurgia. Daí, o que você acha? Tá certo ou está errada essa afirmativa? Mineração de carvão foi fundamental ou não foi? Sim, foi fundamental. Indústria têxtil, acabamos de falar na afirmativa anterior que a produção de tecidos de lã e a produção de tecidos de algodão foram extremamente importantes e o de algodão se sobressai como mais revolucionário do que o de lã. E siderurgia, exploração do ferro e transformação desse ferro em máquinas, em instrumentos de trabalho. Então, a afirmativa 3 é correta também. Temos aí, portanto, o item 1 errado, item 2 e 3 corretos. A letra B, de bola, responde corretamente o exercício. Um outro exercício que eu gostei bastante, tá? É o exercício 7, da Unesp, Estadual de São Paulo. Tá? Lembre agora do texto inicial que eu apresentei para você nessa aula, certo? E leia também esse texto adaptado aqui de um livro bastante conhecido pelos professores de história, que é A Formação da Classe Operária Inglesa. É um livro escrito pelo historiador Edward Thompson. Bastante conhecido, bastante utilizado, uma referência que aparece muito, como eu já falei anteriormente, nos principais vestibulares do Brasil e já apareceu algumas vezes no Exame Nacional do Ensino Médio. Então fica ligado, acompanha comigo a leitura desse trecho da questão da Unesp. Vamos lá. O texto apresentado diz assim: todo o processo de industrialização é necessariamente doloroso, porque envolve a erosão de padrões de vida tradicionais. Então, lembre que essa afirmativa inicial, tá, que todo o processo de industrialização é doloroso porque ele envolve a erosão de padrões de vida tradicionais, significa que afeta a vida não só na esfera econômica, mas na esfera social, na esfera cultural, enfim, afeta a vida como um todo. Continua. Contudo, na Grã-Bretanha, ele ocorreu com uma violência excepcional. Lembre da primeira aula da semana passada, quando a gente discutiu o conceito de revolução. Revolução normalmente é usado para falar de mudanças muito bruscas, muito rápidas e normalmente violentas. Não à toa que a gente utiliza o mesmo conceito para falar sobre a Revolução Francesa. Então, ele ocorreu na Grã-Bretanha com uma violência excepcional e nunca foi acompanhado por um sentimento de participação nacional no esforço comum. Ou seja, uma mudança radical, uma mudança rápida, que altera a vida de todo mundo, mas não é todo mundo que está se sentindo pertencente a essa mudança. Muitas pessoas são pegas de surpresa, acabam-se envolvidas nessas mudanças, sem nem ao menos serem protagonistas dessas mudanças. E daí continua o texto dizendo o seguinte, que a sua única ideologia foi a dos patrões. O que ocorreu, na realidade, foi uma violência contra a natureza humana. De acordo com uma certa perspectiva, isso aí é de acordo com uma certa perspectiva. Não significa, tá? Essa é a versão do historiador Edward Thompson sobre esse processo histórico.
Então ele diz assim, de acordo com uma certa perspectiva, esta violência pode ser considerada como resultado da ânsia pelo lucro, numa época em que a cobiça dos proprietários, dos meios de produção, estava livre das antigas restrições e não tinha ainda sido limitada pelos novos instrumentos de controle social. Então está dizendo, em suma, tá, que os patrões é que foram os grandes protagonistas dessa mudança radical, dessa revolução industrial, e que acabaram submetendo então os trabalhadores a um novo regime de trabalho que não tinha controle dos instrumentos de controle social que foram criados a posteriori, depois. E terminando então o texto do Thompson, ele afirma o seguinte: não foram nem a pobreza, nem a doença os responsáveis pelas mais negras sombras que cobriram os anos da Revolução Industrial, mas sim o próprio trabalho. Então o Thompson, nesse trecho escolhido aqui pela Unesp, ele está destacando as condições de trabalho a que foram submetidos os trabalhadores naquela primeira fase da Revolução Industrial, tá? E o texto afirma o seguinte, que a Revolução Industrial, letra A, analisemos as 5 alternativas. A Revolução Industrial, ela aumentou os lucros dos capitalistas e gerou a convicção de que era necessário criar mecanismos de defesa e de proteção dos trabalhadores. Espera aí, uma coisa contradiz a outra. Se o capitalista, o patrão, ele queria aumentar os seus lucros, não estava necessariamente gerando uma convicção, uma ideia a ser defendida de que era necessário criar mecanismos de defesa dos trabalhadores. Para ampliar o lucro do patrão, o patrão resolveu explorar da maneira que ele bem entendeu os seus trabalhadores. Então, a afirmativa A, a alternativa A, e ela está errada, certo? Desconsideremos essa alternativa. Vamos para a alternativa B. A B diz assim: provocou um forte crescimento da economia britânica e, devido a isso, contou com um esforço e apoio plenos de todos os segmentos da população. Não, pessoal, não, tá? Não, eu já me antecipo de próximas aulas aí para vocês, mas a parcela que mais se beneficiou foi a parcela capitalista, foi a burguesia capitalista, os detentores dos meios de produção, os donos das fábricas, e enquanto que, naquele momento, os trabalhadores eram extremamente explorados e submetidos a condições muito precárias de trabalho. E isso, então, obviamente, não vai fazer com que a sociedade como um todo, ou seja, todos os segmentos da população, apoiassem essa transformação, né, e estivessem unidos em prol desse esforço comum. Então, a alternativa B também está errada. Vamos para a alternativa C. A alternativa C diz o seguinte: a Revolução Industrial representou mudanças radicais nas condições de vida e trabalho dos operários e envolveu-os num duro processo de produção. Até agora é a alternativa que eu considero correta, mas analisemos antes de afirmarmos que a C responde corretamente esse exercício, analisemos as alternativas D e E. A D diz o seguinte: piorou as condições de vida e de trabalho dos operários, sim, verdadeiro até aí, mas trouxe o benefício de consolidar a ideia de que o trabalho enobrece o homem. Não, presta atenção na nossa primeira aula dessa semana, eu discuti justamente isso. Essas ideias que foram surgindo no final do período medieval, ganharam força com a reforma protestante, e essa ideia de que o trabalho dignifica, que o trabalho enobrece, isso é uma construção social. E enquanto construção social, não foi exatamente a Revolução Industrial que consolidou essa ideia. A Revolução Industrial aproveitou-se de que essa ideia já estava consolidada e acabou, então, operando as suas transformações no sistema produtivo. Então, a alternativa D também está incorreta. Vamos para a alternativa E, que diz assim: preservou as formas tradicionais de sociabilidade operária, mas aprofundou a miséria e facilitou o alastramento de epidemias. Não. Ela não preservou, no primeiro momento, as formas tradicionais de sociabilidade operária.
Vamos pensar as corporações de ofício, também assunto que eu comentei com vocês na nossa aula de segunda-feira. As corporações de ofício visavam o apoio mútuo, a ajuda mútua das corporações de alfaiates, de sapateiros, de ourives, de ferreiros, enfim, de todos os ofícios existentes naquela época. Então também está errada, certo? Aprofundou a miséria e facilitou, de certa forma, o alastramento de algumas epidemias. Afinal de contas, houve um adensamento populacional em função de que o movimento industrial, certo? O processo de industrialização, ele foi um processo eminentemente urbano. Logo, com adensamento populacional e aglomeração intensa nas cidades, isso fez com que as epidemias pudessem se alastrar mais rapidamente. Faça só uma comparação hoje, tá, com o coronavírus. O coronavírus ele ganha força de contaminação nos principais grandes centros urbanos, onde há um trânsito maior, há mais pessoas convivendo e, enfim, os vírus podem circular mais facilmente. Então, alternativa C responde corretamente a questão 7 da Unesp, que está na página 14 do seu livro de atividades. E, para finalizar, eu gostaria de trazer para vocês também a questão aqui a última questão, certo? Da aula de hoje, só para fazer rodar aqui, travou meu tablet, tá? Roda aqui, certo? A última questão é a questão da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, que traz mais uma vez um trecho de Edward Thompson. Veja, então eu estou afirmando para vocês que essa linha de pensamento ela é bastante cobrada nos principais vestibulares e já apareceu algumas vezes no Exame Nacional do Ensino Médio, certo? Então vamos lá. Eu vou ler para vocês o trecho que aparece como citação do Thompson nessa questão, que é a questão 10, que aparece na página 15 do seu livro de atividades. Diz assim: por meio de tudo isso, pela divisão do trabalho, pela supervisão do trabalho, pelas multas, pelos sinos e relógios, incentivos em dinheiro, pregações e ensino, supressão das feiras e dos esportes, formaram-se novos hábitos de trabalho e impôs-se uma nova disciplina do tempo. É a disciplina do tempo cronometrado, é a disciplina do tempo é dinheiro. Então, a passagem acima indica como, através do desenvolvimento da industrialização e do capitalismo, o trabalhador foi levado a construir uma nova relação com o tempo, incorporando o tempo marcado pelo relógio na atividade produtiva e na sua própria vida. Tudo passa a ser, então, regulamentado pelo tempo do relógio. Ao mesmo tempo, buscou-se um controle e um direcionamento para o período em que não estivesse trabalhando, de modo a orientar positivamente a utilização do seu tempo ocioso. Então, presta bastante atenção nessa atividade, é uma atividade muito interessante, é uma atividade que traz uma ideia recorrente nos principais vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem. Então, vamos lá. Pode-se considerar que o apogeu desse processo se deu com... Então, presta bastante atenção. A questão da Universidade Federal Fluminense, ela traz a citação do Thompson e traz mais um complemento ali no texto, ali, que é o texto base, e o comando diz assim: pode-se considerar que o apogeu desse processo se deu com... E vamos direto, então, para as alternativas. Letra A, com stacanovismo, porque implementava a maior produção na indústria a partir da extensão da jornada de trabalho, diminuindo o tempo ocioso do trabalho e organizando em grandes vilas. Não, esse stacanovismo não tem nada a ver, tá? Vai haver sim as grandes vilas operárias, vai haver uma extensão da jornada de trabalho, mas o conceito não está correto. Item B, Taylorismo, porque preconizava concorrência entre as diversas tarefas desempenhadas pelos trabalhadores, reproduzindo no interior da fábrica os ideais de competição do capitalismo liberal. Aí está equivocado, porque daí estaria anacrônica, certo? Seria um conceito que não se aplica exatamente a essa transformação na qual os textos estão se referindo. Toyotismo, do Toyota,
Porque, ao se basear na extrema especialização das tarefas, nos estoques abundantes das mercadorias produzidas e na rígida disciplina e hierarquia, introduziu no Japão os valores da sociedade capitalista? Não, 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 não. Toyotismo só aparece depois, Revolução Industrial e industrialização aparece no Japão bastante antes. Próxima aula eu entrarei em alguns detalhes dessa Revolução Industrial japonesa. Vamos para o item D, afirmativa D, diz o Fordismo, de Henry Ford, porque além de implementar a produção em série, aumentando a produtividade, trouxe um conjunto de preceitos morais que deveriam ser seguidos pelos trabalhadores fora da fábrica. E daí a gente tem a alternativa correta, certo? A alternativa correta é letra D, de Fordismo. A resolução dessa atividade, ela antecipa uma discussão que nós vamos nos aprofundar na nossa próxima aula. Então fica ligado aí, na nossa próxima aula vamos continuar falando sobre Revolução Industrial. E ao falarmos sobre Revolução Industrial, então nós vamos pensar sobre a segunda Revolução Industrial, sobre a terceira Revolução Industrial e trarei alguns comentários sobre a quarta Revolução Industrial. Então fica ligado, SPE com você, fique em casa, proteja-se do coronavírus e ajude as demais pessoas a também se protegerem. Juntos a gente vai sair mais rápido e melhor dessa pandemia. Vamos lá, SPE com você, finalizando a nossa aula de História, segunda série. Grande abraço.